Queria convidar você a abrir comigo no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. Gálatas capítulo 6. Do versículo 6 ao versículo 10. Se você achou, diga glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Versículo 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas, principalmente, aos da família da fé. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, Santo Deus e Eterno Pai. Nessa hora, Pai, nós te damos total legalidade, total liberdade para que o Senhor venha se manifestar neste lugar. Que a tua glória, que o teu poder venha estar aqui entre nós. Senhor, ministra, Pai, cada um de nós. Manifesta, Senhor, a tua graça, manifesta o teu poder. Fica à vontade entre nós, Espírito Santo de Deus. Visita cada lar que está agora conectado conosco. Deus, no nome de Jesus, cada um de nós possamos, ó Pai, receber do Senhor, diretamente do teu trono de graça, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Estamos abertos, Senhor, para ouvir a tua palavra, para sermos ministrados por ela. E assim nós oramos também repreendendo toda e qualquer ministração contrária à palavra de Deus, toda e qualquer ministração das trevas, toda atrapalhação do inimigo, para tentar roubar a palavra que será semeada nessa noite. Repreendemos desde já, na autoridade do nome de Jesus. A igreja do Senhor diz, amém e amém, glória a Deus. O tema de hoje, dessa palavra, é, se não desfalecermos. Se não desfalecermos. Essa palavra está no meu coração, desde o início da semana passada. Deus trouxe essa frase, essa palavra ao meu coração, e logo em seguida, me fez pensar no tempo da apostasia. Paralelo a isso, também trouxe à minha mente o tempo que nós estamos vivendo, ou seja, algo que está atingindo todo homem por inteiro, algo da grandeza que estamos vivendo, além das outras coisas, traz também um cenário muito propício ao tempo da apostasia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, a Bíblia vai dizer, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, a Bíblia vai dizer, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm causado. Nós vemos uma ação maligna, não é? Nós vemos aqui, nesses dois versículos, por obedecerem ao quê? Espíritos enganadores, espíritos malignos, e a ensino de demônios, ou seja, uma ação poderosa de demônios sobre a face da terra.
uma ação poderosa de influências malignas para trazer desânimo, trazer paralisia, trazer esfriamento. Algo que nós podemos também perceber nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo dessa epidemia. Nós estamos vivendo, presenciando a ação de demônios ceifando muitas almas e vidas, pessoas sendo devastadas, famílias inteiras sendo afligidas. Então, algo que sugere pensarmos também que um cenário está muito propício ao tempo da apostasia. Apostasia em grego, traduzindo, apóstasis, quer dizer estar longe de. Tem um sentido de afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa. Uma renúncia de sua anterior fé ou doutrinação. Isso é o que significa apostasia. Eu penso, como eu disse, nesse cenário, um cenário muito favorável, como nós vemos aqui a ação maligna de demônios, de espíritos enganadores das trevas, para destruir os escolhidos de Deus, para enganar. Antes, afastando-os do convívio do corpo e, por conseguinte, do genuíno evangelho de Cristo. A verdade é que todos nós, sem exceção, somos alvos dessa ação. Todos. É muito fácil observarmos que toda a humanidade está sendo assolada, atingida. Pessoas. Estamos em guerra. Essa é a verdade. Os seres humanos estão sendo assolados. Os seres humanos estão sendo atacados. É isso que eu queria trazer para você, querido. Que você não pense apenas sobre algo, sobre o ponto de vista natural, mas eu queria que você também olhasse sob o ponto de vista espiritual. Esse é o propósito dessa ministração nessa noite. Que nós pensemos que por trás de tudo isso que nós estamos vendo, existe um ataque das trevas, existe uma influência maligna, espíritos enganadores. Estamos vivendo, muitas pessoas fazem essa pergunta: por que tudo isso Deus está permitindo? Por que a permissividade de Deus acerca dessas coisas? Tantas mortes. Por que Deus está permitindo tudo isso? Para todas essas perguntas, as respostas todas vamos encontrar na palavra de Deus. Precisamos nos situar à luz da palavra de Deus para entendermos, de fato, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, melhor ainda, sabermos como devemos nos posicionar nesse tempo. Se você não sabe o tempo que você está vivendo, como você vai saber lidar com as consequências, com as coisas que você está enfrentando, né? Algumas pessoas dizem que para você enfrentar o inimigo, você precisa saber das estratégias dele, né? Às vezes a melhor forma de atacar é a defesa, e às vezes a melhor forma de atacar é o ataque. Então a gente precisa entender como é que está o cenário dessa guerra. Nós precisamos entender quais são as armas que nós devemos lutar, como devemos nos posicionar, de que lado Deus está, quais são as consequências. E tudo isso Deus deixou para nós, né? Decisões a serem tomadas. Deus nos deu livre-arbítrio. Deus não criou o homem e o fez como um robô, para que faça apenas a vontade dele. Deus deu ao homem o quê? Livre-arbítrio. O direito de escolher entre o bem e o mal. Deus deu a você que nos assiste, você que está nos ouvindo. Deus te deu o direito de você escolher entre o bem e o mal, a bênção ou a maldição. Contudo, sempre e em todo o tempo, Deus vem se esforçando para nos mostrar o caminho do bem, o caminho que vai trazer paz, o caminho que vai trazer vida, o caminho que vai trazer harmonia. Vemos isso no livro de Provérbios, o livro da sabedoria de Deus, 2 vezes, né? Deus nos exortando para não olharmos
apenas para a aparência dos caminhos que devemos seguir. Olha que coisa interessante. No livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz, Provérbios 14, versículo 12, a Bíblia diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Já em Provérbios 16, 25 também, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Observem que Deus está dizendo com isso que não olhe apenas para a aparência do caminho. Tome cuidado. Não é porque o caminho é bonito, não é porque aquele caminho é agradável, não é porque aquela direção traz conforto ao nosso ego, que nós devemos seguir. E por isso que 2 vezes em Provérbios o texto diz: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. 2 vezes. Por que está dizendo isso 2 vezes, né? Eu costumo dizer que há algo de Deus para nos chamar a atenção. Quando Deus, Ele repete, quando Deus, Ele faz questão de frisar, é porque é algo importante para nós. Deus está querendo chamar muito a nossa atenção. Ei, cuidado para o caminho que você está tomando, a decisão que você está tomando, a escolha que você está tomando, pode parecer a melhor escolha possível, mas tome cuidado, porque as aparências enganam. Através de Jeremias, Deus disse ao povo, olha como é importante para Deus, caminho, né? Através de Jeremias, Deus disse ao povo em Jeremias 21, versículo 8, vemos dezenas e dezenas de frases, de versículos que falam sobre caminho na Bíblia. Em Jeremias, capítulo 21, versículo 8, a Bíblia diz, Deus está dizendo, através de Jeremias: digam a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Olha aí, Deus falando sobre caminho, como é importante o caminho para Deus. Como é importante, como devemos olhar para os caminhos que nós seguimos de uma forma tão importante. Através de Moisés, Deus disse ao povo, em Deuteronômio 30, versículo 15 a versículo 20, olha como é importante isso para Deus. E isso também deve ser importante para mim e para você. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: vê, que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vás, passando o Jordão para possuirdes. Os céus e a terra, olha para isso, olha como a expressão está escrita aqui na palavra. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites
na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Nós vemos que Deus sempre se manifestou na história, apontando para o bom caminho. Notem que caminho é tão valioso, é tão importante. O que é que Deus fez para demonstrar o quanto é importante o caminho que devemos seguir? Ele enviou o seu Filho Jesus numa grande missão, restaurar a comunhão perdida entre o homem e Deus há cerca de 400 anos. O período que Deus se calou foram de 400 anos, conhecido como um período interbíblico. O período na história que compreende entre os livros de Malaquias, Velho Testamento, ao livro de Mateus. Um período também conhecido como o silêncio de Deus, 400 anos. Depois de 400 anos, o ser humano sem rumo, sem direção, desnorteado, sem caminho, Deus, em sua infinita misericórdia e graça, envia o seu Filho para nos religar a Ele. Olha só. E não apenas isso, como também ser o caminho, a verdade e a vida. O único caminho que nos leva a Deus. Olha a importância que Deus dá a caminho. O salmista escolheu a palavra de Deus como luz para iluminar os seus passos. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Já no Salmo 119, versos 11, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A Bíblia diz que o pecado faz separação do homem com Deus. Em Romanos 3, versículo 23, a Bíblia diz: pois todos pecaram e estão destituídos do quê? Da glória de Deus. Esse caminho do pecado, esse caminho da morte, esse caminho da destruição, não foi Deus quem escolheu para nós, e sim nossas escolhas. Estamos diante de escolhas sempre. Nossas atitudes hoje serão refletidas amanhã. Como escolhermos coisas boas se semeamos coisas ruins? A colheita boa só virá quando a semeadura for boa. O homem tem feito as suas escolhas durante anos e anos, e cada vez mais percebemos reflexos dessas escolhas dos seres humanos em todos os níveis. Respeito, moral. As famílias, melhor dizendo, as famílias têm sido devastadas em todo o mundo. Não se tem mais respeito, moral, não se tem mais ética, disciplina. São coisas que não são mais valorizadas. O ser humano tem permitido viver em meio ao caos moral,
já há muitos anos. Vemos aberrações de atos sexuais ilícitos e muitos achando normal. Os padrões éticos e morais antes vistos na geração dos nossos pais, hoje são motivo de chacotas entre os jovens. Filmes, peças teatrais, encenações em praças públicas, afrontando a figura de Jesus, têm sido cada vez mais comuns. Estamos colhendo hoje o que o homem tem semeado durante anos e anos. Deus já previa tudo isso e deixou registrado para nós nas Escrituras Sagradas. Esse tempo que nós estamos vivendo já estava previsto, já tinha sido anunciado nas Escrituras, e vemos isso também em Gálatas 6, o que o homem semear, isso também ele colherá. Esse é o cenário que nós estamos vivendo, reflexo da semeadura de Deus, do homem melhor, do homem. E às vezes a gente se pergunta, mas por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está fazendo isso? Deus não está fazendo nada. Isso tudo é reflexo do que o homem tem semeado. Isso chama-se apostasia, afastamento do homem das coisas de Deus. Esse é o cenário que nós estamos vivendo, o cenário que contribui e muito para o tempo da apostasia que a Bíblia diz. Mas nós devemos estar atentos, alertas, estarmos sempre firmes e seguirmos em frente, abertos para sermos instruídos na palavra de Deus, se não desfalecermos. A apostasia tem como alvo atingir a fé cristã, esmorecer os escolhidos de Deus, trazer desânimo, fazer com que as pessoas fiquem desesperançosas, desacreditadas, e acima de tudo nos afastar da essência do verdadeiro evangelho de paz e que traz unidade ao corpo de Cristo. Esse é o evangelho genuíno, aquele que traz unidade no corpo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Ou seja, uma grande ação, como eu disse, de espíritos malignos, enganadores, para trazer afastamento e esfriamento dos escolhidos. Eu entendo. Pelo que Deus ministrou ao meu coração, esse cenário é o cenário atual. E nesse tempo devemos nos esforçar ainda mais para estarmos mais conectados ao corpo de Cristo, mais juntos. Na comunhão o Senhor ordena a sua bênção. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos convivam em união. E esse texto de Gálatas 6, que eu trago como referência para a palavra de hoje, além de mostrar esse reflexo do cenário que estamos vivendo hoje, nos orienta, nos conduz, nos dá um norte, uma direção a seguir. Nós vemos uma forte direção de unidade com o corpo de Cristo. Nós vemos aqui em Gálatas 6 isso. Gálatas 6, versículos 6 e 10. Mas aquele
que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Observe que aqui nós vemos presente a importância do discipulado, de estarmos abertos para recebermos instruções. Podemos entender também que nós devemos partilhar das coisas boas com o seu mentor. Isso nos ajuda a entender que o apóstolo Paulo está falando de uma estrutura de unidade, de estarmos juntos. O versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quando lemos esse versículo aqui, alguns têm, e muitas pessoas falam como se Deus estivesse aqui, falando de uma forma exortativa, dura, punindo. De Deus não se zomba, viu? Pois o que o homem semear, ele vai colher, você vai ver, viu? Você que está fazendo isso, você vai receber o castigo de Deus. Como se estivesse falando nesse sentido, mas não é não, querido. O que o texto está querendo expressar é simplesmente apenas para trazer a devida importância para semearmos o que for bom, para semearmos o que for no Espírito, no reino de Deus, não na nossa carne, estarmos atentos para isso, porque se nós quisermos colher no reino de Deus vida, nós devemos estar atentos para semear apenas o que for de vida, for bom, for para o reino, for espiritual. Porque se assim não fizermos, não vamos colher o que for bom. Vamos colher frutos ruins para nós mesmos. E essa nunca foi, nunca será a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Deus não está falando para punir ninguém, não. Ele coloca diante de nós o caminho da bênção e maldição, mas nos orienta a escolhermos o caminho da bênção. Ele chama a nossa atenção sempre para tomarmos cuidado com o caminho que vamos seguir. A nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Deus não quer guerrear, nem punir ninguém. Não faz sentido isso. Ao contrário, Ele fez algo ainda maior e por amor. E lá em João 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É assim que Deus age. Mesmo não merecendo, Deus enviou o seu Filho. Mesmo a humanidade toda afastada dos caminhos de Deus, longe, perdida, ainda assim, Deus demonstrou o seu amor, a sua graça, a sua bondade. Deus não é um Deus vingativo, Ele não precisa disso. Eu vejo algumas pessoas usando a palavra de Deus como se fosse uma espada para atacar pessoas. Não. A palavra de Deus é um manual de amor de Deus para nós. Um manual de orientação, um manual de direção, de vida. A palavra de Deus é algo que a gente deve usar como espada, sim, mas não contra a carne, nem contra o sangue. E sim contra o quê? Principados e potestades nas regiões celestiais. Usar a palavra de Deus, me desculpe, querido, se você faz isso, mas você está equivocado. Não se usa a palavra de Deus para afrontar pessoas, não se pode fazer isso.
Não se pode usar a palavra de Deus para atacar, usar a palavra de Deus como espada contra pessoas. Não se faz isso. A palavra de Deus não foi escrita para isso. A palavra de Deus foi escrita para nos dar direção, amor e graça. Posso ouvir um amém? Deus quer nos levar a caminhos de vida, de bênção sempre. E por isso Ele chama a nossa atenção quanto às nossas escolhas. Olha como é importante a escolha. É muito importante. Deus sempre vai colocar diante de nós um caminho. Sabe aqueles momentos que você está, aqueles momentos mais difíceis na sua vida, aqueles momentos que você enfrentou aquelas lutas, aquelas dificuldades tão tremendas, você pode até lembrar de uma agora. Deus abriu uma porta para você, Deus mostrou para você um caminho. Foi ou não foi? Deus sempre está mostrando o caminho. Deus sempre está mostrando um caminho de vida. Se não desfalecermos, nós colheremos vida. A grande questão é só essa. É nós acreditarmos ao ponto de continuarmos firmes, sempre confiantes, porque num tempo certo vai florescer a palavra de Deus nas nossas vidas. O povo de Israel, por ter desfalecido, o que é que aconteceu? Desacreditado, o que é que aconteceu? Muitos se perderam no deserto. Falamos aqui na semana passada que o único que se apegou firmemente às promessas de Deus foram quem? Josué e Calebe. E por conta disso, por ele não ter se desfalecido, e nós vemos isso quando ele diz que tinham se passado 45 anos, ele continuava com a mesma força e vigor. Ele não estava desfalecido, mesmo diante de tantas notícias ruins, não é? Nós falamos aqui no domingo passado, notícias de pessoas que morreram. Imagina, gente, uma nação inteira morreu no deserto, inteira, milhões de pessoas. E ele estava lá, não tinha desfalecido. E por não ter desfalecido, o que aconteceu? Eles contemplaram a promessa de Deus. É isso que Deus quer falar conosco nesse dia. Se não desfalecermos, nós veremos a glória de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E nós precisamos crer, nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração, confiar no Senhor, com todas as nossas forças, amá-lo, desejá-lo, estar conectado a Ele, quanto mais nos dias que se aproximam à volta de Jesus. E por último, versículo 9 e 10, de Gálatas 6, a Bíblia diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, você tem oportunidade? Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O exercício de fazer o bem, em tempos de pandemia, em tempos de apostasia, é o melhor remédio para a nossa vida espiritual. É o que nos une a Deus. Olhem quantas recomendações temos aqui, para nos fortalecer em tempos de apostasia, em tempos de pandemia. Primeiro, resumindo, participar das coisas boas com quem o instrui. Isso ressalta princípio de gratidão a Deus, comunhão com o corpo e valorização do discipulado. Isso é comunhão, isso gera unidade no corpo. Segundo, foco total na boa semeadura. Olharmos com bastante atenção no que nós estamos semeando. Qual é a boa semeadura, pastor?
a semeadura que é feita no Espírito, o que semeamos no reino de Deus, através de Cristo Jesus, através de Cristo para a vida que nos leva, que nos conduz à vida eterna. A colheita será apenas uma consequência natural dos nossos atos. Não temos que nos preocupar com o resultado, não temos que nos preocupar com a colheita, e sim com a semeadura. É isso que esse texto de Gálatas 6 está dizendo para nós. Ei, olhem para a semeadura e continuem firmes, porque uma hora a semente ela vai brotar. É isso que está dizendo. O que o homem semear, isso ele vai colher. Há um princípio aqui, princípio da semeadura. Tudo aqui está conectado, querido, no mesmo contexto, fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Nada mais é do que uma semeadura boa, saudável, que trará grandes colheitas. E por último, que trago como tema e alerta para esse tempo de pandemia e de apostasia: se não desfalecermos. Podemos fazer tudo que a palavra nos orienta a fazer, escolher os caminhos de Jesus, fazer o bem a todos, aos da família da fé, semearmos no reino de Deus, sermos dizimistas, ofertantes, termos uma vida cristã assídua nas reuniões, nos cultos. Porém, querido, se desfalecermos, não iremos colher. É isso que o texto está dizendo, é isso que essa palavra está dizendo para nós nesse tempo, está nos alertando, chamando a nossa atenção. Paulo registra aqui: se não desfalecermos, porque desfalecer é algo que muitos semeadores estão propícios a deixar entrar no coração, porque eles estão afoitos pelo resultado, eles querem muito a colheita, mas a colheita boa, querido, é aquela que vem no tempo de Deus, é aquela que nós esperamos com paciência, aquela que não agita nosso coração, aquela que traz paz. Eu estou fazendo algo, eu sei que vai demorar, mas eu estou sentindo paz. Eu podia fazer isso, aquilo, outro, podia pegar um atalho nesse caminho, podia seguir por um caminho mais rápido. Não, mas esse caminho não é o caminho que Deus quer que eu siga. Deus quer que eu siga um caminho de vida, um caminho de semear coisas boas, um caminho de semear no reino de Deus. É esse caminho que eu vou seguir. Tudo que eu tenho que fazer é ter segurança, confiança em Deus, que uma hora a colheita vai chegar. Muitos trabalham e querem que o tempo da colheita seja para ontem. Esse é o problema, é não saber esperar o tempo de Deus. E esquecem de avaliar o tempo histórico profético que estamos vivendo. Nós precisamos analisar o cenário que nós estamos enfrentando. E às vezes querem contender com o Criador, querem questionar a Deus coisas que não se são questionáveis. O que o homem tem semeado, e tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Muitas vezes a colheita atinge a muitos outros que fazem parte do nosso convívio. E pessoas que também que fazem pouco caso, não valorizam a palavra de Deus diante dos acontecimentos, estão alheios, não se posicionam como deveriam se posicionar, são pessoas omissas. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, quem é omisso está semeando o quê? Omissão. Quem semeia omissão vai colher o quê? Omissão. Precisamos nos posicionar como servos de Deus, diante do que os homens têm semeado, e que têm afrontado a palavra de Deus.
Muitas vezes, quando calamos, estamos sem perceber, consentindo. As coisas têm sido tão devastadoras, né? Que a gente meio que se acostuma. Deus nos chama hoje para reavaliarmos nossa conduta moral e espiritual diante dos acontecimentos que a humanidade tem proporcionado, que os homens têm feito. Deus nos chama para olharmos para a semeadura no reino de Deus. Ele está apontando o caminho do bem, o caminho que vai nos levar para verdadeira prosperidade, a paz, a harmonia. É o reino de Deus, é as coisas de Deus. Mas nós muitas vezes queremos colher, semear na carne, queremos semear o conforto, queremos colher o conforto. E esquecemos o que diz o texto. Quem semear na carne vai colher destruição. Mas quem semear no Espírito vai colher vida eterna. E quem não semear em lugar nenhum vai colher o quê? Nada. E vai colher destruição. Lembra da parábola do semeador? Lembra da parábola dos talentos? Dos talentos? Quem não semeou, guardou, o que aconteceu? Foi tirado o que tinha. A omissão, querido, não está semeando no reino nenhum, a melhor, no reino das trevas. A omissão está semeando no reino das trevas. Deus está chamando a nossa atenção, chamando a atenção da igreja hoje. É o tempo de semearmos no reino de Deus. A omissão, esse isolamento social tende a nos levar ao esfriamento, tende a nos levar a nos deixarmos vulneráveis ao tempo da apostasia. Deus está chamando a nossa atenção para isso, igreja. É tempo de ser igreja. É tempo de falarmos os valores, os princípios do reino em todo lugar que nós estivermos, de sermos boca de Jesus, boca de Cristo. Chegou a hora da igreja se levantar como igreja. Eu vejo algumas pessoas falando, não, é tempo disso não, é tempo de ficar em casa, filho. Você pode até ficar em casa, mas você pode ir de casa exercer o seu chamado. Ficar em casa não quer dizer que você não deve exercer seu chamado, não. Oh, meu irmão, porque as promessas de Deus, ou melhor, a palavra de Deus, ela não está sujeita às consequências da vida, não. Os propósitos de Deus estão acima. É tempo de olharmos para dentro de nós, ao ponto de separar a semente ruim, lançar fora, e a semente boa do reino lançar sobre os corações dos homens. Essa semente que Deus plantou no seu coração, você não deve reter ela para você. Parábola dos talentos, você deve semear ela, você deve multiplicar. Somos chamados para sermos sal, para sermos luz do mundo e não a luz do mundo. A luz no mundo, nós fomos chamados para sermos luz do mundo e não luz no mundo. Assim enfrentaremos esse tempo e outro que está por vir. A igreja precisa acordar como igreja. A igreja precisa viver como igreja que se reúne mesmo diante de todas as dificuldades. A igreja primitiva se reunia mesmo sendo perseguida, mesmo sendo afrontada. A igreja sempre tinha um jeito para se reunir. E esse tempo que nós estamos vivendo, nós também precisamos ser essa igreja que se reúne mesmo nos tempos de dificuldades. Não está distraída, não está deixando ser levado pelo tempo da apostasia, pelo esfriamento. Eu decido esperar em Deus. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Eu não irei desfalecer, porque Deus está comigo, meu coração estará sempre ligado ao coração do meu Jesus. Se não desfalecermos,
colheremos o bom fruto. E depois de fazermos tudo isso, depois de semearmos a semente boa, se não desfalecermos, colheremos o bom fruto. Se não desfalecermos, encontraremos descanso. Escuta isso, grava isso. Se não desfalecermos em Deus, escuta isso, é para você guardar, gravar no seu coração, você que está me ouvindo. Se você não desfalecer a sua fé cristã, escuta isso. Se você não desfalecer as suas convicções em Cristo, você vai encontrar descanso. Se você não desfalecer, você vai alcançar a sua vitória. Se você não desfalecer em Deus, em Cristo, nas crenças que você tem de Jesus, você vai viver o melhor dessa terra. Se você não desfalecer nos caminhos do Senhor, em semear o bom fruto, você vai viver as promessas de Deus. Se você não desfalecer, seguindo os propósitos do Senhor, você vai cumprir a grande missão de Deus, e de fazer discípulos. Ano do propósito perfeito. Deus te chamou para levar a palavra de Deus a vidas, para restaurar famílias, casamentos, lares. Deixe Deus usar a sua boca, querido, nesse tempo. Não se acomode com a pandemia, não. Não se acomode com o que estamos vivendo, não. Não aceite isso. Por trás disso tudo, como eu disse no início, espíritos enganadores, malignos, têm varrido a terra com ensinos de demônios para enganar a muitos. É isso que o texto está dizendo, é esse o tempo que nós estamos vivendo. Está tudo propício para isso, o cenário é esse. Mas se você não desfalecer, todos vão olhar para você e vai dizer assim, olha lá, vai lá. Olha quem vai ali é um servo de Deus, fiel à palavra de Deus, que cumpre fielmente aquilo que Deus tem declarado. Aquilo que Deus tem dito em sua palavra. Se você não desfalecer, você vai viver o melhor dessa terra, querido. Não valorize as coisas dessa vida mais acima das coisas do reino, não. Antes de você ser um cidadão dessa terra, você é um cidadão dos céus. Afinal de contas, é no céu que você vai viver eternamente. Posso ouvir um amém? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor derramou sobre nós. Que essa palavra ela encontre corações, Senhor, sedentos, corações abertos, que ela possa germinar, frutificar. Ó Deus, o nome de Jesus continua ministrando ao nosso coração durante a semana. Fala conosco. Em nome de Jesus. Você que ouviu essa palavra, você está desanimado? Você tem se sentido frio espiritualmente? Há uma preocupação que eu tenho, minha pessoal, isso já tem algum tempo. Esse afastamento do convívio da igreja, de alguma forma, está trazendo prejuízo ao corpo. Isso é um fato. Isso me preocupa. Porque a palavra de Deus diz que na comunhão Deus ordena a bênção. A comunhão dos irmãos está gerando ali, vida. Deus se manifesta. E isso é algo que tem me preocupado muito. O isolamento, isso tem trazido uma preocupação muito grande ao pastor aqui. E nós não devemos descuidar. Você, como servo de Deus, você precisa continuamente prestar culto a Deus. Você precisa estar conectado no corpo, como igreja. Ouvir a palavra, ser ministrado, ser instruído.
Você precisa deixar que a palavra de Deus ela encontre no seu coração, faça morada e crie raízes profundas no seu coração. Mas se você está me ouvindo nessa hora, essa palavra, você está se sentindo desanimado, você está se sentindo frio espiritualmente, você não lê mais a Bíblia como você lia antes, você já não ora como orava antes. Vai fazer 3 meses que nós não reunimos mais todos aqui presentes. 3 meses vai fazer. A última vez que reunimos foi no dia 13 de fevereiro, se eu não me engano. Essa semana faz 3 meses. E eu me preocupo, será que nesses 3 meses sem a comunhão, quais são as consequências disso? Eu quero te dizer, querido, que Deus, Ele sempre tem um caminho. Deus sempre tem uma solução. E todas as soluções de Deus vai apontar para a igreja. Porque sobre a igreja tem um cabeça, e o cabeça é Jesus. Sempre Deus vai apontar para a igreja. Escuta isso que eu estou falando. Sempre Deus vai apontar para o corpo, para a igreja. A igreja. Sempre foi assim, biblicamente falando. Lembra quando Paulo ficou cego no caminho de Damasco? Jesus apontou para quem? Para a igreja. Ananias, igreja. Deus vai sempre apontar para a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, porque sobre a igreja Jesus é o cabeça, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se você está se sentindo assim desanimado, frio espiritualmente, tem um corpo bem quentinho para você, que vai te aquecer novamente. É esse corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele só anda quentinho para aquecer os corações. Vem para cá, vem para junto de nós, junte-se a nós, e a chama de Cristo vai aquecer novamente o seu coração. Você que ouviu essa palavra, você sente que você está triste, você sente que você está esfriando, você não está mais como antes, você queria estar com mais fé, com mais vigor. Deus está falando com você em amor. Essa palavra é para você. Tem uma brasa do altar de Deus para ser derramada sobre a sua cabeça nessa hora. Mas para isso, você precisa se posicionar agora. Se você deseja que essa brasa viva do altar de Deus venha sobre a sua cabeça nessa hora, coloque a sua mão sobre o seu coração, se posicione, não seja omisso, se posicione nessa hora. Se você sente que essa palavra é com você, coloque a sua mão sobre o seu coração e repita comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, eu me rendo à Tua soberana vontade, que é boa, perfeita e agradável. Repita comigo. Nessa hora eu te dou total liberdade, para que o Senhor venha entrar no meu coração, na minha vida, na minha casa, e venha aquecer a chama do Teu Espírito dentro de mim, porque eu não quero desfalecer. Ao contrário, eu quero continuar vivo, eu quero continuar operante, eu quero continuar trabalhando no Teu reino, na Tua igreja, no corpo. Eu te peço perdão por muitas vezes ter semeado na carne. Eu me arrependo nessa hora de toda a semeadura na carne, quando eu devia semear no Teu reino, no Teu Espírito. Eu peço perdão, eu cancelo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Vem iluminar a minha mente. Eu falo agora, eu declaro agora o que o salmista declarou: a Tua palavra eu escondo no meu coração para não pecar contra Ti. Esse é o desejo do meu coração, e assim eu oro, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Santo Deus e Pai. Toma esta pessoa em Tuas mãos, Pai, que fez essa oração. Oh Deus, restaura a vida dela, transforma, traz vida, traz fogo, traz vigor,
No nome de Jesus, reacende a chama do fogo do teu Espírito, Senhor. No nome de Jesus, ao cantarmos esse louvor, que o fogo de Deus venha sobre a igreja do Senhor reunida nos lares, nas casas, nesse lugar aqui na igreja do Senhor. Derrama o teu fogo, Senhor, através dessa ministração, desse louvor, no nome de Jesus.